de terem cometido crime de falsidade ideológica. Não disse nada disso. Essa é a sua interpretação. Se ele disse que é mentiroso... que estão junto com o senhor nessa história toda de que o governo não respeita os cientistas. O governo colocou o Marcos Pontes para liderar o Ministério da Ciência e Tecnologia. É o maior orçamento que pode dar. Só aumenta o orçamento do Ciência e Tecnologia. Ele colocou o ministro Marcos Pontes para com 13 militares. Falam do aparelhamento, 13 militares. Mas após o debate, tivemos uma conversa, eu, Ricardo Salles, ele e a entrevistadora, né, Lopretti, e o Marcelo Brito disse ao ministro Ricardo Salles: olha, vocês têm que mudar o discurso, senão vocês vão atrapalhar violentamente a exportação do agronegócio brasileiro, sabe? Porque nós sabemos, por exemplo, que o Brasil teve a moratória da soja em 2008, que proibia a produção de soja em áreas desmatadas. Isso foi respeitado, e com essa moratória da soja, o aumento da tecnologia do agronegócio brasileiro fez a produção de soja aumentar de mais de 4 vezes, sem aumentar a área plantada, sem invadir a Amazônia, certo? Então, tem um bom agronegócio que eu separo dos ruralistas, aqueles ruralistas baseados num capitalismo predatório, de entrar, de fazer grilagem de terra, de botar o boi no pasto, né, para tomar terras, mas tem um bom agronegócio. E eles estão bem claros. E quem não conhece, quem viaja pelo exterior, sabe que a pressão, principalmente da Europa, dos consumidores, dos investidores, com relação à Amazônia, muito, muito forte, extremamente forte. Há uma semana passada, acabei de dar uma entrevista para um jornal francês e se via claramente a preocupação deles com relação a isso. Então, com relação ao agronegócio, eu acho, ao meio ambiente, eu acho que essa pressão vai ter um efeito positivo. Com relação ao Covid que nós tivemos agora, ficou bem clara na imagem da população, pelo menos aqueles que têm um mínimo de formação básica, a importância da ciência. Isso não tem a menor dúvida, não? Então, eu espero que no futuro, nas próximas eleições, o cidadão, ao votar, não se preocupe só com as cores partidárias de seu gosto, mas se preocupe também que se as pessoas que está indicando têm uma formação correta, científica, de postura, com relação ao desenvolvimento sustentável do planeta. Sem um desenvolvimento sustentável baseado em ciência, nós não vamos ter um desenvolvimento econômico socialmente justo e avançado para o país. Então, eu tenho esperança, sim. Agora, politicamente, que é talvez o final da sua pergunta, né, eu vejo com muita dificuldade a substituição desse governo, tenho até medo que seja reeleito, porque nossa classe política está muito desestruturada. Os partidos estão desestruturados. Você veja, quando se fala para a eleição em 2022, se cita num nome ou no outro nome, e isso vai ser sempre o problema, o karma do Brasil, né? Essa cultura, personalidade, que vem um fulano que vai resolver o problema. Não é assim que nós evoluímos com uma ciência que tenha civilidade republicana. Nós temos que ter partidos fortes, com propostas muito bem estabelecidas, planos de governo. Isso daqui nós não temos. O Bolsonaro não apresentou, os outros candidataram com ele também não apresentaram de forma clara. Os partidos estão muito desestruturados, uma briga muito forte. Então, infelizmente, e isso eu lamento, eu não vejo tão fácil. Certamente o governo Bolsonaro não vai sofrer impeachment, a não ser que aconteça um caso terrível com o filho dele. Mas provavelmente não vai sofrer impeachment, e infelizmente ele tem uma grande chance de ser reeleito, mantendo esse status quo. Aproveitando, professor, que você mencionou essa entrevista que o senhor deu na Globo News com o Ricardo Salles, né, no programa da Renata Lopretti, teve uma frase do ministro Ricardo Salles nessa entrevista aí que eu até tinha separado aqui para comentar com o senhor, que ele falou ao vivo lá na Globo News que o Bolsonaro foi eleito com 100% do apoio de madeireiros e mineradores ilegais da Amazônia, né? E aí saem os dados que no primeiro semestre de 2020 a gente teve um aumento de 25%
das queimadas na Amazônia em relação ao primeiro semestre de 2019, que já foi um ano que a gente estava batendo novos recordes, né? E aí teve toda essa questão de chamar a atenção da mídia internacional, do governo realmente começar a se preocupar com essa questão de investimentos estrangeiros, muito porque também a gente está muito mal na questão de política externa, né? O ministro Ernesto Araújo, assim, a gente nunca viu algo parecido dentro do Itamaraty, de um cara falar que, por exemplo, queimadas na Amazônia são um complô comunista para sei lá o quê, enfim, e se manter no poder com esse discurso. E ainda a gente vê que as instituições normalizaram isso, né, professor? Normalizaram um discurso absurdo. Esse cara ainda é ministro, o Bolsonaro ainda é presidente, você está aqui falando que muito provavelmente não vai acontecer o impeachment, e eu concordo com você, mas a gente já tem claro, vindo de toda a comunidade científica, que a gente, por exemplo, tem aquele dia da sobrecarga da Terra, né, que esse ano foi no dia 22 de agosto. E crianças, né, hoje ela adolescente, adulta, enfim, acabou de virar adulta, a Greta Thunberg, né, falando, olha, o mundo não está levando a sério o que está acontecendo com o meio ambiente, a humanidade pode acabar, né? Como que a comunidade científica e como que a nossa população podemos resistir melhor a esse obscurantismo que pode ser, pelo menos na minha visão, né? Eu sou advogado leigo, mas muito apaixonado pela ciência, sempre fui, sempre gostei muito, sempre fui curioso, mas como que a gente pode deixar claro para a humanidade que, na minha visão, por exemplo, o mundo está caminhando para uma extinção em massa se a humanidade não parar de viver dessa forma, não parar de explorar a Terra como explora, sendo que a gente tem essas pessoas, o Ricardo Salles falando isso ao vivo na Globo News e não acontecendo nada, o Ernesto Araújo falando que aquecimento global é complô comunista, enfim. Queria um pouco da sua visão sobre isso. Olha, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável do mundo, as respostas em diferentes partes do mundo têm sido distintas. Em alguns lugares tem sido muito mais forte. Eu, por exemplo, também, só para ter uma ideia, eu fui com a televisão holandesa em novembro do ano passado, setembro, acho, fazer uma matéria na Amazônia para visitar um lugar que estava sendo desmatado. E era um senhor não razoavelmente simples, o dono da terra, e quando fui apresentado como ex-diretor do INPE, ele me perguntou, o senhor é desse Instituto de Pesquisas Espaciais? Eu falei, sim. Mas por que vocês fazem esse trabalho se o governo está dizendo que a Terra é plana? Ele falou, né? E a repórter holandesa, que elas falavam muito bem português, a chefe que mora no Brasil há muito tempo, ela entendeu imediatamente a pergunta e me perguntou, nossa, mas o governo fala isso? Eu falei, sim. Mas então o ministro da Educação não soltou um informe público dizendo que isso está errado? Quer dizer, então nós temos uma situação que em qualquer país decente do mundo, se alguém fizesse isso, o Ministério da Educação, ou o ministro de Ciência e Tecnologia, aliás, o ministro de Ciência e Tecnologia falou que ele acredita que a Terra é circular. Também ele é astronauta, senão ele, pelo menos ele, né? Mas o ministro da Educação, então, o governo não toma essas atitudes de esclarecimento da população, de prestígio da ciência, né? Então, a tua pergunta é muito importante, porque a comunidade científica tem reagido fortemente. A Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem reagido, mas não tem tido ainda a interlocução devida com a sociedade como um todo. Porque essa sociedade como um todo agora realmente está dominada pelas redes sociais, né? Nós temos que ter jeito de penetrar nas redes sociais para mudar essas coisas, né? E temos que ter paciência e não podemos nos acomodar. Os brasileiros são muito acomodados. Infelizmente, nós somos muito acomodados, né? Aliás, numa entrevista do professor Carlos Nobre, outro dia na televisão, ele falou muito bem, né, que o consumidor brasileiro não sabe fazer como o europeu, de ao consumir exigir que seja, por exemplo, a carne venha de uma carne que não tenha sido produzida em áreas desmatadas. Nós não exercemos esse nosso poder de consumidor. Nós temos muito a aprender. Infelizmente, o nosso nível educacional é baixo, mas as classes mais altas, que têm um nível educacional alto, também não fazem nada, certo? Se acomodam
e não fazem nada nessa direção. Mas eu tenho esperanças, viu, Leonardo? É uma história que eu tenho sido contada a maior parte das palestras que eu tenho dado, e vou repeti-la mais uma vez aqui, porque essa é uma das razões da minha esperança. Depois que eu tive aquele embate com o presidente Bolsonaro, volta e meia no metrô em São Paulo, alguém me parava para conversar, pedir foto, etc. E uma senhora, uma vez, veio a mim, com o celular, eu pensei até que ia tirar uma foto. Mas não, ela disse, professor, eu quero agradecer o senhor pelo que o senhor fez. Porque, para mim, eu sou paulistana, nasci aqui e vivi sempre em São Paulo. Para mim, a Amazônia era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. O que aconteceu me fez despertar, abrir os meus olhos. Eu quero dizer ao senhor que tanto no meu trabalho como na minha paróquia, eu organizei grupos, estamos trabalhando nas redes sociais em defesa do meio ambiente. Então, eu acredito que esses embates, esse é o ponto que eu fiquei, claro, eu sofri bastante com o embate com o Bolsonaro, mas o aspecto bastante positivo é que eu espero que tenha aberto os olhos de muita gente, certo? E as pessoas se sentem até com dificuldade de como agir. Mas vocês vejam que um levantamento recente do jornal da USP, eu acho que o jornal da USP da semana passada, já mostra um grande número de startups, de jovens, certo? E, com novas profissões, envolvendo física, etc., já pensando em aplicar em desenvolvimento em coisas sustentáveis do meio ambiente, na Amazônia, em outros lugares, explorar, por exemplo, a questão do carbono, preservação do banho, ou reflorestamento, ou produção de forma sustentável, porque isso é economicamente viável. E eu espero, e nós tivemos, nunca esperava, não é que eu seja de esquerda, mas eu nunca esperava que ver 3 ou 4 banqueiros brasileiros falar com o presidente propondo novas medidas para financiar o desenvolvimento de projetos sustentáveis na Amazônia, né? Então, nós temos algumas coisas que são positivas, mas eu espero que elas se consolidem. Por enquanto, agora tem sido só conversa. O professor, ainda dentro disso, o senhor sempre soube que teria vida curta dentro do governo Bolsonaro, porque não fosse esse embate, seriam outros, né? Acho que não teria como fugir disso, né? Olha, eu não via, Paulo, muito nesse sentido, porque como diretor diretor de qualquer instituto de pesquisa do MCT, ele é de uma certa forma blindado. Por quê? Porque nós não somos indicação direta, né? Nós somos indicados a partir de um comitê de busca, que aliás é uma instituição muito boa do governo Fernando Henrique, que o presidente Lula manteve também no seu governo, os governos que seguiram, de fazer uma lista tríplice de candidatos analisado por um comitê de busca. E depois o ministro indica um e nós temos, em princípio, mandato. Então, eu teria mandato até 2 de setembro desse ano. Aliás, teria vencido meus 4 anos há pouco, né? E eu sempre esperava que eu pudesse reagir ao presidente Bolsonaro através do ministro de Ciência e Tecnologia da forma que eu estou acostumado. Eu já tive outros embates no passado, né? Mas sempre através de documentos. Desde que o ministro Ricardo Salles começou a atacar o INPE em janeiro, eu tenho contestado a todos os ataques envolvendo ou o INPE escrevendo notas técnicas ou enviando ofícios ao ministro de Ciência e Tecnologia explicando o que estava acontecendo. Aliás, o último eu enviei dia 2 de julho do ano passado, depois que o general Heleno falou que os dados do INPE estavam sendo manipulados. Eu enviei um ofício ao ministro de Ciência e Tecnologia explicando tudo, mas ele nunca respondeu. Então, quando eu comecei a ver que as respostas não vinham, eu comecei a entender que não era só um problema meu. Talvez teria problema, porque eu também fui diretor de outro instituto durante o governo Lula, fui diretor por 7 anos. Talvez tivesse um problema político. Mas eu não via assim. Eu comecei a ver realmente mais como um ataque ao INPE. E isso que me preocupou muito. Quer dizer, eu provavelmente teria continuado mais um ano, mas certamente não me candidaria para ser nomeado novamente no governo Bolsonaro. Isso não, mas cumpriria meu mandato, porque, como todo profissional, é uma obrigação nossa, independente de quem é o governo, cumprimos nosso mandato, cumprimos nossa gestão adequadamente, né?
Professor, eu ainda queria pegar o gancho em relação ao que você falou na resposta anterior, porque eu particularmente